Olá, meus irmãos, a graça e a paz, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Bom dia. Hoje no Palavra de Vida, nós estaremos com uma série de mensagens com o tema Por que muitos cristãos se desviam na faculdade ou no trabalho? Então tem uma pergunta aí, né? Uma pergunta. Por que esses cristãos se desviam na faculdade ou no trabalho? Então nós iremos fazer como no texto base da nossa leitura do Palavra de Vida de hoje, será em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Amém? Então pegue sua Bíblia e vamos refletir. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo diz assim: Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Em algumas traduções, as más conversações corrompem os bons costumes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não deixe de enganar pelos que dizem essas coisas. O que são essas coisas? O que eles estão dizendo? Se você ler o contexto mais para trás, o apóstolo Paulo está falando sobre ressurreição de Cristo, né? Se Cristo não ressuscitou, ora, a nossa fé é vã, é inútil, não é mesmo? Então nós temos que crer que Cristo ressuscitou, temos que crer na ressurreição de Jesus Cristo. Então é isso que estava acontecendo aqui, essa tramitação, essa falação, esse converser fiado ali na igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo vai e fala que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes, ou corrompem um caráter. Então por que eu estou dizendo esse versículo aqui do apóstolo Paulo sobre ressurreição, né? O que tem a ver esse texto aqui com o cristão se desviar na faculdade ou no trabalho? Justamente por isso, da mesma forma que estava tendo ali as conversações, as conversas fiadas a respeito de se Jesus ressuscitou ou não, sobre a teologia da ressurreição, estava tendo essa dúvida na igreja de Corinto. A mesma coisa acontece na faculdade e no trabalho. As conversações, né, as más companhias, como diz na minha tradução, que é a NVT, nova versão transformadora, as más companhias, elas corrompem o caráter. Então, o que tem acontecido com esses jovens que são cristãos, que professam fé em Cristo Jesus, mas quando chega na faculdade ou quando chega no mercado de trabalho, eles desviam, se enfraquecem na fé? As más companhias. As más companhias. As más conversações. Minha avó sempre dizia uma coisa pra mim. Se você anda com uma pessoa que é criminosa, e se na rua você andando com essa pessoa criminosa, a polícia para você ao lado dela, a polícia não quer saber se você é inocente ou não. A polícia ela vai parar você porque você está junto com aquela pessoa criminosa e ela irá te investigar. E é assim que acontece, meus irmãos. Se você tá com um monte de rapaz na pracinha ali, sentado num bloquinho ali, fazendo coisa que não presta, e você está ali sentado, chega a polícia ali para fazer uma investigação, e você está no meio, você também vai ser parado, você também vai ser abordado, porque você está naquele globo. Entende? Tem um ditado popular que fala um pouco disso, não tô me lembrando agora. Lembrei, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então os cristãos entram na faculdade, entram no trabalho, em vez de ser luz, em vez de ser sal, eles estão se perdendo ali por causa das más companhias, das más conversações, do falador, da falação fiada. Então por isso que nós estamos tendo essa dificuldade com os jovens cristãos, porque eles estão se enfiando com más companhias, estão se perdendo pelo caminho. Vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o que a palavra de Deus nos diz. O Espírito, 4:1, pega a sua Bíblia aí. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. 2. Que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta ou cauterizada, em algumas traduções.
Irmãos, é só no trabalho, na faculdade, que esses jovens estão se desviando? É só lá, nesses ambientes, que acontece esse desvio? Não. Dentro da igreja está acontecendo também essa mesma situação. Jovens se distanciando da graça, do amor de Jesus, distanciando da comunhão com os santos, da congregação, por causa das más conversações. E olha o que Paulo fala aqui a Timóteo, que no final do tempo o Espírito diz que muitos se apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ensinamentos de demônios. Olha, que vem de indivíduos hipócritas. Irmãos, a palavra hipócrita, ela vem do grego e que dá a ideia lá dos teatros que eram feitos, né? As pessoas naquela época tinham as plaquinhas de felicidade, alegria, digamos assim, e a pessoa, ela pegava a plaquinha e colocava a plaquinha. Digamos que isso aqui é uma plaquinha, né? E aí a pessoa tava lá e às vezes ela tava... o negócio não teve nem graça. A pessoa não tá achando graça nenhuma. Mas ela vai lá e pega a plaquinha de sorridente e ela põe lá a plaquinha de sorridente. Vamos lá. Vamos explicar aqui, ó. Aqui. A plaquinha de sorridente. A pessoa vai lá e põe a plaquinha de sorridente na frente. A cara aqui, ó. Ou com raiva. Só que ela pegava a plaquinha de sorridente e colocava na frente, estando com raiva. Então ela sentia algo dentro dela, mas pela plaquinha ela demonstrava outra coisa totalmente diferente. A daí que vem o termo de hipocrisia. Então, meus irmãos, é disso que nós vemos. Tem muito crente por aí te abraçando, te desejando muitas felicidades, e por trás ele é outra coisa. Totalmente diferente. Também hipocrisia se aplica no você dizer algo e não fazer o que você está dizendo. É nesse sentido aqui também está dizendo aqui, ó, que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta ou cauterizada. Por que eles são hipócritas e mentirosos? Porque eles vêm aí no 3, vem falando sobre casamento, sobre as doutrinas diabólicas que essas pessoas estão implantando na igreja, estão dizendo aí. Né? Eles são hipócritas, eles são mentirosos, porque não é verdade o que dizem, e hipócritas, porque aquilo que eles dizem que são mentiras, eles não fazem. É nesse sentido. Então aqui Paulo vem falando mais uma vez. Olha, Paulo lá aos Coríntios fala que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora aqui em Timóteo, olha o que Paulo está falando. Que essas pessoas, elas se apostarão da fé porque estão dando ouvidos a ensinamentos de demônios. Que vem de pessoas hipócritas, mentirosas, possessas pelo inimigo, colocando isso na cabeça das pessoas. O que vem a ideia de cauterizada aqui no 2? Ó, que vem de indivíduos hipócritas, mentirosos, cuja consciência está morta ou cauterizada, como dizem algumas traduções. Cauterização tem uma semelhança aí de um membro do corpo humano, que quando é feita a cauterização, né, esse membro aí, ele sofre um dano. Dependendo da gravidade, ele perde totalmente a sua sensibilidade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso sobre cauterização, é isso. Então, desse modo, a mente que ela é cauterizada, ela é uma mente que submergiu ao seu emprego e à sua capacidade de ponderar as coisas e os processos, e ela perde ela congela, ela paralisa, ela perde a sensibilidade espiritual. Se nós pegarmos o dicionário, tradução de cauterização, cauterizar, sinônimos, é o mesmo que congelar, é o mesmo que paralisar. Então, uma pessoa calmente cauterizada, ela está paralisada, ela virou um parasitor. Ela congelou e ela perdeu a sua sensibilidade, no caso aqui, espiritual. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que o pecado, o salário do pecado é a morte. Nessa questão, morte espiritual. E também pode ser morte física. O pecado, ele também pode levar à morte física. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se é errado você
você ultrapassar a velocidade da moto, do veículo, ou ultrapassar com o sinal vermelho, se é uma lei que você não pode ultrapassar o sinal vermelho e é errado aqui na Terra, se liga no céu, é pecado, então você ultrapassar o sinal vermelho, porque vai haver consequências. Mas se você é desobediente e você ultrapassa esse sinal vermelho ainda com uma velocidade altíssima, ultrapassando o limite, você tá indo reto, vem outro carro, te pega, você o quê? Morre. Salário do pecado, morte. Nesse caso, levando duas mortes, a morte física e a morte eterna. Porque você está em desobediência, você não está em retidão com Deus. Então tem neste sentido aqui. Amém, meus irmãos? Então olha para você ver. Essas pessoas que estão com essas falações estão com mentes cauterizadas. E essas pessoas que estão nas faculdades, nos trabalhos e dentro da igreja também, dando ouvido a essas seitas, essas doutrinas de demônios e se desviando, indo para o caminho de se desviar, distanciar da congregação, da Assembleia do Senhor Jesus, serão pessoas que estão no processo, no caminho de uma vida, de uma mente cauterizada, perdendo a sensibilidade espiritual. Uma pessoa que caminha no sentido de uma mente cauterizada, ela não consegue ouvir mais a voz do Senhor. E para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar com o coração quebrantado e contrito, com os ouvidos sensíveis, com a alma sedenta e com o nosso espírito sensível a ouvir a voz do Senhor. E como nós ficamos sensíveis, obedecendo à vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, buscando, praticando as verdades do Senhor, pegando este livro sagrado e não só lendo, mas também praticando, colocando em prática. É assim que nós nos tornamos pessoas sensíveis à voz de Deus. Agora, as pessoas que fazem tudo isso ao contrário, elas vão criando o quê? A barreira espiritual, cauterizando sua mente, queimando, lacrando, congelando, paralisando a sua mente, a sua capacidade de raciocinar, o seu sentido, e nisso é estribeira abaixo, é pecado, e a pessoa vai cada vez mais se lambuzando e se entregando às paixões da carne, e ao pecado e às vontades de Satanás. E é isso que o inimigo ele tem feito com a juventude, deste mundo. Ele tem cozinhado as pessoas aos poucos, até que ele tenha ela por inteiro frita, cozinhada, no ponto de comer, com a mente toda cauterizada. Então, meu irmão, não permite que a sua mente fique cauterizada. Se você está caminhando para este caminho de uma mente, para esse destino, de uma mente cauterizada, e você está assistindo esse vídeo e você se ligou, eu estou nesse caminho, eu estou prestes a ficar com a minha mente cauterizada. Se você ainda não está com a sua mente cauterizada, há uma solução, é buscando a Deus. Faça uma confissão de pecados, busque a Deus e o Senhor irá te libertar dessa mente cauterizada. Expulsa, diga anátema, saia de perto dessas pessoas, esses mentirosos, hipócritas que estão entrando nas igrejas com a teologia liberalista e fazendo com que as pessoas se distanciem das doutrinas da graça, da verdade, da sã doutrina do Evangelho de Jesus. Tito diz assim, tu porém, eu acho que é Tito 2, tu porém pregue a sã doutrina, o que convém à sã doutrina, e é nisso que nós devemos fazer, ficar firmes e sermos coluna e baluarte da verdade de Deus nesta terra. Irmãos, nós precisamos acordar e dar um sossego nessas pessoas, nesses jovens que estão se influenciando com as más companhias, com as más conversações, na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, na igreja, porque tem muitas pessoas que na igreja têm as suas companhias más. E é o que nós vamos ler aqui agora. Olha, pega a sua Bíblia aí. A sua Bíblia em 1 João. Vamos lá em 1 João. Apocalipse, Judas. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz aqui no versículo 19 de 1 João, capítulo 2. Deixa eu me localizar aqui. Olha, o 18. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. O anticristo é aqueles que se opõem a Deus.
tá? Não a pessoa em si do anticristo. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas, na verdade, nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Olha para vocês verem o que está falando aqui em 1 João. Que no final dos tempos se apareceram muitos anticristos, aqueles que estão se opondo a Deus, às doutrinas da graça, à sã doutrina, aquele evangelho deixado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, por Jesus Cristo. Eles estão se opondo e vindo com heresias e coisas contrárias. É o que Paulo relata em 1 Timóteo, esses hipócritas e mentirosos. Então eles estão se manifestando e eles saíram do nosso meio, mas saíram para que comprovasse que nunca foram dos nossos. Então, meus irmãos, está acontecendo muito isso aqui no nosso meio. Muitos saindo de dentro de nós, do nosso meio, mas olha para você ver, eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário, teriam permanecido conosco. Então eles estão saindo para provar que nunca foram dos nossos. E é isso, meus irmãos. É isso. Quando as pessoas começarem a ser expostas ao evangelho verdadeiro, ao evangelho genuíno, à sã doutrina, às doutrinas da graça de Deus, a teologia firme, sólida, que é a palavra de Deus, a sã doutrina, como diz em Tito, essas pessoas irão começar a ser anticristos. Irão se manifestar anticristos, e esses irmãos da teologia liberalista são anticristos. Por que são anticristos? Porque eles estão indo contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, e todos aqueles que vão contra a sã doutrina, ao verdadeiro evangelho, todos estes são anticristos. Anti de que são contra, tá? A ideia de que são contra a Cristo. Então Jesus disse, aqueles que não estão comigo estão contra mim. Nós precisamos orar, meus irmãos, e não somente orar, mas agir, lendo a palavra de Deus, nos alimentando dessa palavra, deste livro poderoso que é a palavra de Deus, para que nós não podamos ser enganados pela teologia da libertação, pela teologia liberalista, pela teologia que diz que teologia espiritualista demais, a teologia neopentecostal, a teologia do caicai, do reteté. Nós não podemos ser enganados por isso. A teologia que diz que nós não temos propósito. A teologia do oba-oba, dos movimentos, nós temos que nos alimentar e ficarmos sólidos. Precisamos ser fundamentalistas. Nós somos cristãos e como cristãos sendo coluna e baluarte da verdade neste mundo depravado, perdido no seu próprio pecado, nas garras do inimigo. Mas nós, irmãos, como Efésios capítulo 2 declara, fomos resgatados e nós, estando mortos, nossos pecados delitos, Deus nos deu vida. Nós temos agora a missão de anunciar o evangelho verdadeiro e genuíno da graça de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de graça e de misericórdia. Pai, que essa palavra, que esse estudo, que essa reflexão feita aqui neste Palavra de Vida de hoje possa adentrar nos corações e ministrar nos corações de cada um que está ouvindo que nós precisamos ter esse sentimento de repúdio, de distanciar dessas teologias que são mentirosas, hipócritas e falsas e do inferno, Pai, que tem vindo para distanciar o teu povo do Senhor. Essas teologias que vêm para confundir a mente das pessoas, teologias que vêm para trazer discórdia, dissensão, destruição, divisão. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, agora que a tua igreja possa crescer e despertar para pegar a palavra do Senhor e estudar e dedicar neste livro que é a tua palavra. Porque, ó Pai, se nós nos dedicarmos na leitura da tua palavra e estudarmos a tua palavra, nós não pecaremos por falta de conhecimento,
mas nós também não seremos enganados por essas falsas doutrinas, mas, ó Pai, podemos com autoridade e com ousadia, no sangue do Senhor, repreendermos e falarmos anátema com essas doutrinas diabólicas. Pai, nós oramos neste momento pelas pessoas que estão se desviando e distanciando, ó Pai, por influência maligna, por pessoas usadas pelo inimigo para distanciar essas pessoas dos teus caminhos. Em nome de Jesus agora, resgata, Senhor, todas aquelas tuas ovelhas, os teus filhos que estão distanciados e que foram enganados, ó Pai, por essas teologias, ó Pai, diabólicas. Em nome de Jesus, nós declaramos no sangue do poder do teu sangue, que a vitória é do povo do Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja para uma vida de oração, para uma vida de colaboração, para uma vida de exposição à tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, declarar e proclamar as verdades do teu reino para a glória do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz, fique com Deus e até o nosso próximo Palavra de Vida.